do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 18. Meu nome é Felipe Barbalho. Se alguém não me conhece ainda, tá desavisado aí. E eu apresento este podcast toda semana com o meu primo querido Marcelo Lemos. Também quem não me conhece está por fora, não está sabendo de nada. Estamos aqui mais uma semana, chegando ao episódio 18. Episódio 18, lembrando para vocês, né, que a gente está aqui todas as semanas. Lembrando para vocês que estamos no YouTube, canal do Mar ao Bar, Instagram do Mar ao Bar Oficial e TikTok do Mar ao Bar. Nos últimos episódios, menos aí movimentando as redes sociais, porque tanto eu quanto o Felipe assoberbado de coisas para fazer, mas vamos voltar aí com os cortes, com o agito na rede social, mas os nossos episódios estão todos lá, também no Spotify do Mar ao Bar. E aí, lembrando a vocês, né, que a gente aqui é um podcast que fala de futebol e de mundo corporativo. A gente estava fazendo a conta, né? Tá aí há 4 meses no ar, 4 meses e pouquinho, e a gente está super feliz por isso, porque é uma demonstração de perseverança, de responsabilidade, de disciplina e de prazer, que eu acho que o que moveu mais a gente aqui é o prazer e a ligação entre nós dois. E aí a gente tem um comunicado para fazer a vocês, então a gente vai fechar a primeira temporada do Mar ao Bar hoje, no episódio 18, entregando aí para vocês. E já a gente anuncia qual é o tema, como é que vai ser a sequência para a segunda temporada, qual vai ser o modelo. No final a gente vai revelar isso. E hoje não, só fazer uma parte, Marcelo, porque esse episódio 18 também é significativo para mim. 18 é um número que é bem significativo para mim. Eu comecei a namorar com a Letícia no dia 18 de janeiro, 18º dia do mês. A família dela tem toda uma ligação com 18. 18 é um número cabalístico, bem aí. Então, chegando no episódio 18, acho que bem chegados. Essa primeira temporada a gente está amarrando ela com essa temática futebol e mundo corporativo, que foi a nossa proposta inicial. E temos, né, novidades. Não desliguem seus aparelhos, que nós continuamos. Semana que vem nós continuamos com outra pegada, outro formato, mas não agora, né? Não, agora não. Para. João Kleber, quem conhece João Kleber tem que ficar até o final para poder saber. E hoje, isso aí pode ter alguma coisa a ver, hein, Felipe? Pode ter alguma coisa a ver, não vamos falar. E hoje o episódio é veterano ou velho? Veterano ou velho? A gente sabe que tanto no futebol quanto nas empresas a experiência sempre faz muita diferença, né? Mas a gente vê que hoje, cada vez mais, esse conflito geracional, ao invés de trazer mais benefícios, acaba trazendo mais prejuízo, né? Então no episódio de hoje a gente vai explorar um pouco esse valor dos veteranos. Aqueles que, mesmo fora, por exemplo, no futebol, mesmo fora do auge físico, né, seguem sempre decisivos com visão, com liderança, jogando com inteligência, deixando a bola correr para eles e não correr atrás da bola. Então, a gente vai entender um pouco o que esses craques, o que essa galera veterana e os profissionais experientes têm a ensinar, né, no mundo do futebol e no mundo corporativo. Então o episódio hoje vai ser em torno disso. E aí eu queria, Felipe, já abrir fazendo uma pergunta para você, né? Te perguntar se a experiência compensa a queda de performance física ou técnica. Isso é uma realidade? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, a gente já falou um pouco disso no episódio Conflito de Gerações, né? Sim. Agora é o quiz do Mar ao Bar. Nosso espectador mais assíduo, o Minduim. Isso, Minduim. Minduim, ele já fez um quiz, ele adorava fazer um quiz. Então esse é o quiz. Qual foi o número do episódio do Conflito de Gerações? Nem eu sei, nem o Marcelo sabe. Temos que consultar. Conflito de gerações. Mas então, voltando à sua pergunta, a questão.
se a experiência compensa essa queda, né? Na verdade, agora, sob a ótica do futebol, por exemplo, sim, eu digo que sim, a experiência ela compensa, porque a gente tem, enfim, vários exemplos. Claro que não é falar sobre as exceções. Vocês estão pegando as exceções, os caras muito fora de série. Não é isso. A gente está defendendo uma tese aqui, até, né, que os veteranos eles têm muito a entregar ainda. Por quê? Basta que ele mantenha pelo menos um mínimo ali de capacidade física no futebol para acompanhar, ou se não, os 90 minutos. Hoje em dia, né, com fisiologia, várias coisas avançadas de estudo de futebol, ele ser usado 30 minutos num jogo, no outro jogo que é mais físico, um pouco menos, enfim, vai dosando. E nós temos, assim, exemplos icônicos, que eu separei 2 exemplos aqui para a gente, a gente já citou em vários episódios aqui esses 2 personagens, que eles são, assim, claro, eles são fora de série, são ícones, mas mostra que dentro dessa categoria de ícones também existe isso. O cara, não é porque o cara é um super atleta, né? Os 2 foram, que vou falar logo de cara, Cristiano Ronaldo e Zico, e logo de cara não, né? Falei agora no meio da explanação. Mas eles são 2 personagens que eles mostram bem, assim, com alguns números que eu separei aqui, como eles, mesmo depois de considerado velho para a profissão de jogador de futebol, eles conseguiram manter o rendimento e até melhorar alguns fundamentos deles. Então, Cristiano Ronaldo, eu separei aqui. Ele, no último dia 7 de março, Marcelo, você sabe o que aconteceu no último dia 7 de março? O que aconteceu? O quê? Então, o que aconteceu? O CR7, ele igualou o número de gols que ele tinha na carreira de antes dos 30 anos e de depois dos 30 anos. Então, quer dizer, ele no dia 7 de março, ele chegou ao gol 463 depois dos 30 anos. Fenômeno. E ele tinha isso antes dos 30 anos. Então, agora, lembrando que ele tem 40 anos. 40, o CR7 tem 40 anos, gente. Então, ele chegou e agora, de 7 de março para cá, ele já fez mais 8 gols em 10 partidas. Então, assim, ele já superou o rendimento que ele tinha de antes de 30 anos. Isso absurdo. Também mudou de posição, né? Tem que lembrar, né? Chegou um período da carreira que ele foi mais centroavante mesmo, né? Goleador mais. Ele, antes do Manchester United, ele jogava mais como armador ali de jogada, pontinha e tal, mas fazia seus gols, claro, né? Batia falta, batia pênalti. Mas realmente é um número impressionante, né, Marcelo? Total, muito, cara. Isso demonstra que ele reaprendeu, né? Ele se reinventou, né? Ele se reinventou para poder continuar em alta performance, que é o que ele sempre quis, né? Então, acho que, pegando um pouco disso do Cristiano Ronaldo que você falou, trazendo para o mundo corporativo, é o profissional que precisa entender o que está acontecendo de mudança no mercado, né? Então vamos trazer para hoje, né? Um cara que tem uma baita experiência, que é um veterano hoje numa empresa, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo aí, que está sendo falado de IA, por exemplo. Tem que estudar prompt, tem que minimamente saber o que é isso para aplicar no dia a dia dele, para ele continuar sendo fenômeno, para ele continuar sendo relevante, né? Então ele está agregando algo novo à sua experiência, né? Então esse exemplo do Cristiano Ronaldo é absurdo, né? E o Zico, tu tem algum dado aí que também demonstra isso sobre ele? Tenho. E esse dado aí foi levantado pelo ótimo perfil, para quem é Flamengo, Saudade Regatas. Saudade Regatas, é isso. Eu já compartilhei alguns, né? Uns posts lá no nosso grupo de Flamengo. E, é um perfil que não é muito grande, tá em crescimento agora. E ele é da nossa geração, claramente. Fala muito sobre o que a gente viveu, né? Mais antigamente, e continua vivendo, claro, mas tem lembranças fortes. E ele separou um post, ele publicou um post do Zico com um dado interessante, pegando a carreira do Zico.
a partir do momento que ele se machuca gravemente, né, com a entrada do Márcio Nunes, né, foi ali no joelho dele, Flamengo Bangu, em 85. E aí pega os números dele, assim, de jogos, de gols, e aí entra num número aqui de assistências que é muito relevante. Primeiro, já para situar, o Zico até 85, lembrando que ele começou lá profissionalmente, mesmo no Flamengo ali, o primeiro título profissional dele foi em 72. Então, assim, já depois, né, de mais de uma década de carreira, em 85 ele se machucou. Ele até 85 ele fez 600 e alguma coisa de jogos, e o número de gols assim também bem alto. Mas, e depois de 85 até 89, 90, quando ele se aposenta, né, pelo menos sai do Flamengo, e depois vai jogar no Japão, mais um pouco, ele jogou 10% disso, de 85 até um pouco mais. Tudo bem, claro, são períodos bem, né, diferentes, né, de início da década de 70 até 85, 15 anos, depois é mais 5, 6, 7 anos. Mas a quantidade de jogos foi para 10% disso, ele não chegou nem a 70 jogos. Mas aí o mais relevante disso tudo é o número de assistências dele, que mostra como ele mudou o posicionamento claro dele em campo e também a função dele, porque o Zico sempre foi muito conhecido pelas arrancadas, né? Quem não tem idade para ter visto tanto o Zico ouviu muita coisa dele, né? O Zico sempre infiltrou, né, muito bem, como o Messi, né, fazia, né? Hoje em dia também não faz nem tanto. E ele passou a jogar um pouco mais recuado e lançando os companheiros. Não que ele não fizesse antes, mas começou a fazer mais isso. Então a média de assistência dele passou de 0,326 por jogo a 0,719. Quer dizer, ele dobrou, mais do que dobrou, né? Se eu fiz isso, mais do que dobrou. Então foi alguém também que viu que a condição dele física, né, já não conseguia fazer o que ele sempre foi acostumado a fazer, mudou a posição para poder servir ao coletivo, que é a grande coisa também que a gente sempre fala aqui. Você tem que ver o coletivo, você tem que, né, ver sua carreira, ver tudo, mas ver o ambiente da empresa, né, que você está também. Não, e aí trazendo para o Zico e ainda também o Cristiano Ronaldo, né, a utilização da inteligência para essa tomada de decisão e também do cuidado com o aspecto físico também, né? São dois atletas que sempre foram atletas, né? Então, o Cristiano Ronaldo é fenômeno, né? Monstro, é extraterrestre, é de outro planeta, né? Mas o Zico também sempre foi muito comprometido com a parte física, até porque, quem não conhece a história dele, quando ele era criança, era franzino, era pequeno, teve que, né, fazer todo um tratamento, acompanhamento para desenvolver musculatura, para crescer. Mas o quanto isso é importante, Felipe, na longevidade também. Diferente do Zico, o Cristiano Ronaldo não teve nenhuma lesão gravíssima, né? O Zico teve, isso impactou, mas ele utilizou todo o talento que ele tinha para mudar também o perfil dele, né? E então, o quanto essa experiência joga a favor desses atletas, né? E que eles também cuidaram do bem mais precioso, que é o seu corpo, né? E aí a gente pode citar, quando você estava falando, me lembrei de outros, né, que também mudaram de posição para poder sobreviver mais, para poder jogar mais. Júnior, próprio Diego Ribas, Felipe Melo, vários atletas, né, que mudaram a sua posição dentro de campo em algo que talvez exigisse mais fisicamente para poder ter uma longevidade maior, né? Então, no mundo corporativo, isso também se chama adaptabilidade, versatilidade, né? Você utilizar, né, todo a tua intelectualidade, todo o teu conhecimento, todos os seus skills, todas as suas habilidades, para você não ficar preso também àquela, né, se a gente olhar para o mundo corporativo muitos anos atrás, lembra, tinha aquelas pessoas que entravam numa empresa
e se aposentavam naquela empresa na mesma atividade. Não é que rodavam dentro da empresa em várias atividades, né? A pessoa ficava 30, 40, 50 anos numa mesma empresa fazendo a mesma coisa. É impossível imaginar isso hoje, né? Eu estou há 11 anos numa empresa e eu já trabalhei em várias áreas diferentes. Por quê? Porque hoje, muito mais do que você saber a parte técnica, né, do negócio, é você se utilizar dos seus comportamentos, das suas habilidades, dos seus skills, para você conseguir trabalhar em várias áreas diferentes. A não ser aquelas áreas que são muito técnicas mesmo, né? O jurídico, que tem que ser advogado, né? Contabilidade, que você tem que ser contador, enfim, né? Aquelas áreas que são bem engenharia, que tem que ser engenheiro, né? Fora isso, cara, você tem muita oportunidade de ir para lá e para cá. Então, o mundo corporativo, nesse aspecto, é muito parecido com o futebol ou com o esporte, né? Você consegue ir migrando para lá e para cá, basta, como a gente já falou em outros episódios também, você sempre demonstrar o seu diferencial, não ficar no feijão com arroz, né? Você tem que sempre entregar mais do que é a tua obrigação, né? Sempre tem que estar dando ideia, sempre tem que estar inovando, enfim, colaborando, trabalhando sempre em colaboração. Então, dá para fazer um paralelo aí bem legal, bem interessante, né? E isso, você falou de ficar na mesma função, né? E hoje em dia é muito comum nas empresas isso daí, de ter uma mobilidade também, né? As pessoas também têm um pouco mais de quem dirige as empresas, né? Também quem faz políticas de RH também. Tem total, isso é incentivado hoje. Hoje é incentivado que você migre, que você se arrisque, vai lá e mete a cara. Então, isso hoje é incentivado, né? É bem legal. Não, faz parte da cultura mesmo de hoje em dia. E aí a gente pode entrar na segunda questão aqui, que é em relação aos veteranos, que eles também têm um papel fundamental na formação dos jovens talentos, né? Da nova geração ali, dos times e das empresas, né? Como você citou aí, alguns jogadores, como eles também ajudam a formar esses talentos que também, se não forem, que o talento, claro, ele tem ali um desenvolvimento dele, mas ele precisa também de uma orientação, né? De alguém que fale, olha, eu já fui por ali, é melhor você ir por aqui, enfim, né? Como até um papel de pai às vezes, né? Porque nós somos pais, a gente sabe muito bem como é isso, mas fala, olha, vai por aqui que você vai um pouco melhor, esse teu talento vai despontar, vai brilhar mais, né? Então, isso também, empresa também acontece muito, né? Muito, muito, cara. E inclusive, é uma oportunidade, não diria nem de transição de carreira, mas de oportunidade de você, no paralelo, fazer outra coisa além da sua atividade, que é a mentoria, né? Então, hoje, várias empresas têm os seus programas de mentoria. Então, esses profissionais mais experientes são excelentes mentores, né, cara? São pessoas fundamentais para poder ratificar comportamentos, ratificar a cultura da empresa, como é que você demonstrar para o mais jovem como é que você chegou até ali, como é que foi sua trajetória, como é que você organiza melhor a sua carreira, como você é dono da sua carreira e ninguém se você não fizer, ninguém vai fazer por você, como o networking é importante, como é que foram as dificuldades que você enfrentou, de que forma que você enfrentou, que ferramentas que você utilizou. Então, o experiente numa empresa tem um papel fundamental, inclusive de visão de tudo que ele já viveu para problemas que a empresa está passando naquele momento e ele trazer sacadas do tipo, mas eu já vivi isso na empresa tal ou na área tal, por que a gente não faz isso dessa forma? Então, é uma baita oportunidade, Felipe, e é o que a gente falou um pouco, acho que no conflito de gerações. Se a gente colocar todo mundo num caldeirão e misturar, a gente vai ter um resultado maravilhoso, cara, porque assim, eu sou muito contra esse discurso de que a geração Gen Z é horrível, que é tudo preguiçoso e tal. Eu acho que assim
como em todas as gerações, tem os públicos, né? Tem a galera que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar, ou que reclama pra caramba. Em todas as gerações, eu vejo isso em todas as gerações, cara. Tem uma coisa que hoje o Gen Z ele trouxe algumas questões que balançaram o mercado, né? Algumas exigências e coisas que lá atrás nossos pais e a gente ainda passou um pouco, permitia se fazer, e que hoje esses caras não aceitam mais e estão certos em várias coisas, como estão errados em outras. Acho que sempre que a gente fala aqui, é o equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio, cara. Não é nem uma ponta nem outra. Então, esse cara aqui que está chegando numa empresa agora, que está entrando no mundo corporativo e tal, se ele aproveitar aqui a experiência do mais experiente, cara, ele vai se dar bem, só tende a se dar bem, né? Eu, cara, adoro conversar com pessoas mais velhas, cara. Não só negócio de trabalho, eu adoro. Se eu vou para algum lugar e tem alguém mais velho, eu adoro parar e trocar uma ideia, porque tu sempre escuta coisas maravilhosas. Tem uma amiga nossa, eu virei amigo do pai dela. A gente vira e mexe, marca um almoço, essa aí ele é coroaço, e eu vou muitas vezes almoçar com ele. Porra, mas as histórias que o cara me conta, Felipe, são coisas, absurdas. É uma aula toda vez que eu tô até com saudade de almoçar com ele, tem muito tempo que eu não almoço, porque é sempre é uma aula. E você olha pra ele, ele é um cara super bem sucedido, sabe? Então, assim, tá errado. Agora, ele é todo certo hoje? Não, porque, cara, o cara já adquiriu as manias, aprendeu de um jeito que hoje não... Mas tem muito mais pontos positivos do que negativos, sabe? É isso, você saber medir. E você falou também, adoro falar com mais velhos, assim, eu tenho meu sogro, que é de uma geração, minha esposa, né, a Letícia, ela é atemporã, então, assim, o pai dela é bem mais velho, hoje em dia tem 91 anos, mas assim, sempre gostei também muito de conversar com ele. Meu avô, que não é o nosso avô Abel, não, mas o meu outro avô, o pai da minha mãe, eu conversava demais com ele, também pegava muita coisa, isso pequeno, né, adolescente, aí isso foi uma coisa também que eu desenvolvi. Eu gosto muito de ouvir os mais velhos. É meio que uma tradição que com o tempo talvez tenha se perdido um pouco, né? Infelizmente, né, assim, de ouvir os mais velhos, aquele negócio na tribo, né, do mais velho ali sentar e falar as coisas e o pessoal ouvir. Claro que hoje em dia acho que a vida, o jovem tem muito acesso a muito conhecimento, muito rápido. Muita informação, né? Não necessariamente conhecimento, né? Sim, ele tem acesso a ter conhecimento, se ele utilizar aquela informação de um jeito, né? Mas é isso, ele é um bom ponto. E aí é justamente isso, você escutando os mais velhos, você consegue ter um atalho, e por mais, como você falou, tem a experiência, ele já passou por aquilo. Claro que a situação não é igual hoje em dia, mas se você ouvir aquilo e conseguir captar e adaptar para a realidade que você está vivendo, é de muito valor, te dá muito atalho na vida para várias coisas, porque assim, também não é porque é velho que é sábio, também tem isso, né? Não é porque é velho que é sábio, mas o velho também não pode ser rabugento, né? É assim, cara. Não, tem que ter a mente aberta também. E aí, como tem profissional ruim novo, tem profissional ruim velho também, que vai fazer besteira, que vai dar conselho errado e tal. Mas um cara que vai e aí entrando na coisa do jogador, né? Tem jogador que fica velho que é ruim, é pereba, continua pereba, mesmo velho. Mas tem aqueles que são ícones, e aí entra aqui no que a gente até também levantou, de referencial, Thiago Silva, né? Cara, ele é monstro, não à toa. Claro que tem temos todas as coisas contra ele, pela figura, às vezes, que ele representou em certos momentos e tal, mas é um cara que a qualidade dele não se discute, né? Com bola no pé. Então, assim, ele é um cara que hoje em dia, né, no Fluminense, se sustenta aquela defesa muito por ele, pelo Fábio, que também é outro que tem, né, 41, se eu não me engano.
que está em alta performance hoje em dia, é um dos melhores goleiros do Brasil. E, pô, puxando mais para trás, o Júnior, né, que a gente citou aqui. O Júnior é icônica, aquela foto dele lá com a geração da década de 90 do Flamengo, Marcelinho, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Djalminha, tudo ali. E ele, aquele o craque Flamengo faz em casa. Então, assim, ele orientando toda aquela geração que acabou saindo do Flamengo e brilhando em outros times. Mas também de dar o caminho, né? Sim. Pô, você falou tava aqui olhando que meu computador tava bateria. O time do Fluminense, agora recente, né, Felipe? Se você olhar Fábio, Felipe Melo. Esquece se você gosta da pessoa ou não, tá? Fábio, Felipe Melo, Ganso, Thiago Silva. Cara, absurdo, né? Posso estar esquecendo. O Thiago Silva nem foi campeão da Libertadores. Não, mas não tô nem falando de campeão, mas de convivência com esses caras. Sim. Independente de ser campeão. Marcelo, Renato Augusto, que tá um pouco mais novo, mas já é bem experiente. Gente, se o garoto que tá ali não aproveitou isso, perdeu, né? Imagina a história que esses caras têm, né? A gente teve aí também, há pouco tempo no Flamengo também, Davi Luiz, que aproveitou e encaminhou outros jogadores, né? Encaminhou o Rodinei, né? Ver como é que o Rodinei hoje é. Outros que ajudaram o Michael. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Você imagina um goleiro ali do Fluminense, cara, ver o Fábio na performance que ele tem hoje. É absurdo, Felipe. Eu nem gosto dele muito como goleiro. Nunca gostei, não é de agora, tá? Mas o cara é um goleiraço, cara. É um goleiraço e tá em perfeita forma. Mas como você falou no princípio, né? São caras que se preocuparam em preservar a saúde, né, física, em estar sempre se mantendo ali bem fisicamente, que é instrumento do trabalho dele, e fazendo paralelo, como você fez do profissional, que tem que estar tentando sempre. Ele pode até não desenvolver a IA, pode até não virar um craque na IA, mas tem que saber nem precisa do que se trata, né? E para até com o conhecimento dele saber que eu vou usar até aqui, que para mim até aqui, e aí orientar o mais jovem, não usa tanto, usa para isso, para aquilo, porque isso daqui não tá ficando bom. Chegou pronto, mas não ficou bom. Ou não ser enganado, né? Porque também saber o mínimo possível para não ter aquele espertalhão de falar e ele não sabe nada e ficar aí, não vou nem falar porque eu não sei o que é isso aqui. Né? Mas assim, e aí a gente tá falando assim, muita coisa, mas também existe ainda, por mais que a gente esteja falando aqui do valor, porque somos também já, né, considerados veteranos. Eu sou, né? Até o gancho faltou falando nisso. O gancho desse episódio também é porque o papai aqui ficou mais velho essa semana. Exatamente. 4.9, tá quase. Quase lá na metade. Quase meio século. Mas existe ainda um preconceito, né, com as pessoas mais velhas, né, com a velha geração, né, a geração anterior, vamos dizer assim. E como é que se lida com isso dentro das empresas para você conseguir ter esse ambiente, como a gente falou no outro episódio de conflito de gerações, para você conseguir chegar a um ambiente de alta performance, que também foi outro episódio que nós fizemos, com essa mescla aí com a velha geração? Cara, sem dúvida existe esse preconceito, né? Isso aí é fato, né? Eu vejo muito assim, tá? Quem está muito esse preconceito não, tá? Vamos lá, eu tenho 51 anos, né? E conheço outras pessoas mais velhas que trabalham na minha empresa ou trabalham em outros lugares. Acho que se a pessoa está empregada, está ali entregando, está fazendo tal, eu não vejo esse preconceito, tá? Acho que é zero. Não sei se é zero, mas tá, acho que não tem. Sim. Mais uma vez, se você, assim como o jovem, está performando, está aprendendo, está rendendo, é performance, gente, é trabalho.
Minha esposa tem uma frase maravilhosa que é trabalho, não é churrasco. No churrasco você se diverte, você ri, você brinca. O trabalho tem problema, tem desafio, tem meta e pode ser muito prazeroso também, mas é trabalho. Então, assim, independente da idade, você precisa estar entregando um resultado, você precisa estar fazendo o que você foi contratado para fazer e, se possível, entregando mais. Beleza? Então, acho que para quem está dentro, tá legal. Agora, o que eu vejo hoje, e aí eu tô te falando de experiências próximas a mim e tal, sem nenhum dado científico, nada, tá? É feeling, percepção. Quem vai pro mercado, quem fica sem emprego, tá difícil, cara. Aí eu acho que pesa. Eu acho que ainda pesa, já pesa, assim, a empresa já olha isso, sabe? Então, assim, pô, será que essa pessoa vai se adaptar à nossa cultura? Será que não é o velho ranzinza ou a velha ranzinza? Será que é cheio de vícios? Ou melhor contratar o mais jovem. E aí também eu acho que está indo para aquele lado. Não o Gen Z. Acho que a galera que está na meiuca aí está se dando muito bem hoje, tá? 20 e poucos, 30 e poucos, assim, a galera acho que de 30 e pouco acho que está se dando bem. Mais uma vez, tô aqui, ó, assim, ó, nenhum dado científico, mas é percepção de amigos, inclusive, que eu tenho, que já são ou quase 50 ou 50 a mais e tá dureza, velho. Tá dureza para voltar para o mercado de trabalho. Então, acho que existem ainda poucas políticas realmente inclusivas para os 50 a mais, né? Acho que no caminho da diversidade se pensou muito e que tomara que continue se pensando, né? E, pô, essa radicalidade aí que infelizmente vem da cultura americana agora de, né, acabar com as questões de diversidade, que as empresas continuem, mas acho que pensaram muito em pessoas pretas, LGBT, mulheres, pessoas com deficiência, enfim, esses grupos, acho que até indígenas, né? Algumas empresas, né, começaram refugiados e tudo, mas os 50 a mais é algo que ainda 50, 60 a mais, né? Porque os 50 hoje, cara, 50 a 60 é muito jovem também, né? É muito diferente essa perspectiva de anos e anos atrás para hoje, né? Mas, na minha opinião, Felipe, tem ainda assim muito preconceito e preocupação, assim, medo. E, pô, será que essa pessoa aqui vai realmente... Não sei qual é a tua opinião, sabe? Assim, primeiro falar, 50 são os novos 40, né? Como 40 são os novos 30. Isso aí. Isso, né? Tem até aquele... Há pouco tempo aí atrás fizeram um negócio, pegaram aquele programa do Silvio Santos, né? Pegaram as pessoas, tem 20 e poucos anos. Pô, a pessoa parece meu pai, porra. Muito bom. E é uma coisa que eu, fazendo aniversário agora, né, recentemente... Aqui foi um show porque eu sempre tive muito cara de garoto. Hoje em dia, eu vou falar, não tem tanta cara de garoto, gente, mas ainda assim, muita gente ainda persiste em falar comigo, pô, cara, você não parece que tem 49 anos, e muita gente sem ideia. Acontece comigo em termos de 50, 51, ninguém fala. Pô, então, porque nós, aquele negócio, cuidado com o físico, né, ter uma vida... A gente tem nossos excessos, mas são pontuais, não são regras. Melhor não falar dos excessos. Mas, assim, conta muito também o jeito de ser da pessoa, como ela leva a vida, e aí as pessoas acabam identificando isso com uma cultura mais jovem. Ah, esse cara é tranquilão, pô, então ele não é aquele cara, pai de família, muita gente que eu fui mostrar meu filho 20 anos no aniversário, não acredito, não, a pessoa quase me bate, pô, isso é um etarismo. É bizarro. Eu tive, assim, no meio corporativo, eu sofri, aí eu vou falar do outro lado da moeda, eu sofri durante muito tempo um preconceito. Por causa da tua cara de garoto. Uma primeira impressão foi isso, por causa da cara de garoto. Porra! Eu já era coordenador de equipe numa tarde lá na Bahia, e eu cheguei no RH eu tinha faltado um dia, e aí eu não sabia direito a política ali, como era.
Aí eu fui na RH e falei, pô, não, eu vim apresentar aqui meu atestado médico. Aí a pessoa da RH virou para mim, e eu tava todo fantasiado de executivo, assim, camisa de botão, coisa que poucas vezes eu usei na carreira, camisa de botão, calça social, todo, né? Fui lá entregar, aí falou, não, tudo bem, você pode mostrar pro seu coordenador lá do seu... Aí eu falei, não. Eu falei, pro chefe, aí acima de mim era tipo o chefe de redação, o diretor de redação. Eu falei, não, quem é o Ricardo? Eu falei, você é o Felipe, que veio do Rio trabalhar. Ele ficou assim, desculpe, não precisa entregar não, seu cargo não precisa. Eu assim, quando eu voltei pra Globo, tinha gente que não me conhecia da primeira passagem lá, e aí começou a ver, assim, aí eu entrei numa equipe lá e tal, aí comecei a ser o subchefe ali, vamos dizer assim, né, da equipe, aí liderava ali um certo turno, e aí teve gente que chegou no pessoal ali da equipe e falou, que é esse cara aí que chegou, esse estagiário, tá achando cheio de marra, mandando todo mundo. Caraca, você já tinha pra lá de 30, cara. Então, assim, tem também o lance do preconceito às vezes, que aí é conflito de geração e tal. Mas voltando à pergunta sua. Não, só antes de você voltar, não que eu seja bonito, né? Essa minha lata aqui, a gente costuma falar evita 3x4, mas um cara apresentável, né? Durante muito tempo, cara, eu passei a usar barba e bigode para parecer um pouco mais velho. Porque quando eu ficava com a cara lisa, hoje é porque eu acho que eu fico mais feio. Mas quando eu era mais novo, eu ficava com a cara lisa, velho, eu sou um garoto aí, um fedelho esse aí, cara, não dá. Mas muitas vezes aconteceu isso, cara, de achar. E eu virei líder muito jovem. Muito jovem, eu já era um gerente na empresa. E, cara, eu via nitidamente, às vezes eu chegava em algum lugar, as pessoas, tipo, né? E aí eu passei a deixar a barba, o bigode, porque dá um ar mais, né, veterano, né? Hoje em dia eu deixo porque se eu rapar aqui, que tragédia. Outro dia uma parte. Fiz isso, né? Raspei o bigode, a barba e tal, tava de saco cheio. Quando eu apareci na sala, a menteada, Júlia, não faz mais isso não, cara. Avisa antes, por favor, pelo amor de Deus. Não essa daí é aquela carteirada que você tem que dar no visual, às vezes, né? Como eu falei, que eu estava todo arrumadinho quando eu trabalhei lá em Salvador, porque eu era coordenador de uma equipe de 15 pessoas e já tinha liderado equipe de 40 na Globo. Então era algo que, assim, e volta e meia, deve ter acontecido com você, dá aquelas carteiradas ali bem nas entrelinhas, né? Às vezes numa reunião, ou quando vai sentar para pedir alguma coisa com alguém, a pessoa já... aí você tem que dar aquela carteiradinha ali bem para não ficar chato. E aí a pessoa... aí você conta uma experiência sua ali que tu já tem, aí, isso é realmente algo que... Mas enfim, você tinha perguntado um negócio, eu fui por essa daí, mas eu acho que rendeu. Não, rendeu, acho que era isso, cara. E eu tive uma chefe, cara, que ela tinha uma frase muito interessante, ela usou comigo, quer dizer, usou com o time relacionado a mim. Eu tinha mudado de área, né? Foi uma das coisas que aconteceu na minha carreira, que foi, eu era técnico e eu fui para call center, né, cara? Totalmente... Por quê? Por conta das habilidades, skills, E aí, foi difícil, cara, no início, porque a galera não me respeitava, não me validava, né? Porque, o cara veio de outro lugar, não só por essa questão de novo, era mais até por achar que não ia dar conta. E aí, numa reunião, uma vez ela falou assim, cuidado, hein? Cuidado que esse sapo pula e sabe pular bem, hein? Então, eu guardei isso, porque... E aí eu comecei a fazer isso que você falou. Nas reuniões eu começava a mandar. Epa, peraí, não dá pra brincar ali, né? Porque é isso que você falou, cara. Chega um momento que você precisa se posicionar, né? Se posicionar. Não, e aí só puxando pro nosso lado aqui do tema do veterano, tem tudo a ver, claro, mas assim, aí também o veterano também não pode dar sempre a carteirada da experiência. Não, mas porque
Isso também é uma armadilha, né? Que se tem. Não se pode cair nessa armadilha. Tem que ser por mérito, assim, tem que ser por mérito, por argumento legal, que tem que ganhar ali ganhar, entre aspas, né? Construir algo com ali a linha que ele está propondo, enfim. E aí, aí assim, para amarrar esse tema, posso amarrar com uma lista aqui? Pode, eu acho que só pegar para não deixar passar isso que você falou, em termos de jogadores, né? É aquela coisa a gente já viu isso muito, o cara que acha que porque é veterano não pode ser substituído num jogo, por exemplo. Pô, é o quê? Aí tu colocou agora tu tem lugar fixo? Não existe isso. Cara, não existe mais titular e reserva, assim como não existe mais tua posição garantida em empresa. Ponto. Né? Cara, a gente falou de tempos atrás, né? Você lembra que as pessoas eram reconhecidas porque tinham muito tempo de casa. Lembra? Felipe tem 30 anos nessa empresa, o Felipe ganha mais porque tem 30 anos. Acabou isso, querido. Se liga. E tem muitos jogadores de futebol que tem essa postura aí, né? Como é que pode? Vai me tirar, não, eu sou o cara. Derruba treinador, é por causa disso. Derruba treinador, exatamente. Arrogância, né, cara? A arrogância não leva a lugar nenhum, cara. E aí tem aquela piadinha do móveis e utensílios, né? O cara já é móveis e utensílios na empresa, né? O cara tem lá na Globo, não sei se nas empresas que você trabalhou tem aquele negócio, devia ter aquelas plaquinhas, né, que botavam no cantinho do móvel, assim. Tinha. E aí é da propriedade da empresa, né? E aí algumas pessoas têm, né? Da empresa. E tem gente que acha isso bonito ainda, cara. Pois é. Mas fala aí, o que tu ia falar de... Não, eu ia amarrar aqui nosso tema com uma lista aqui de veteranos que mostraram serviço até bastante tempo, consagrados assim, depois dos 35 anos jogando bola. Então aqui, vamos lá. Ibrahimovic, foi até os 39 anos, foi artilheiro pelo Milan, já, né, no fim da carreira, já passou por vários clubes e conseguiu, assim, na última temporada ali, ter um sucesso com o Milan, nas últimas temporadas. Claro que aí os últimos anos de muitos do que eu vou citar enfrentaram mais problemas físicos, né, contusões, jogaram menos do que, mas se destacaram, né? Modric, Real Madrid, né, até bem, essa temporada nem tanto, mas até a última temporada passada, né, campeão da Champions e jogando muito, já aos 37, 38 anos. Cristiano Ronaldo, que a gente já deu um exemplo aqui, né, que, ele foi artilheiro da Euro de 2020, com 36 anos, brincadeira, né? O maior goleador da história, né, conseguiu isso já depois dos 30 anos. Buffon, né, que também, 40 anos, aí goleiro também é uma coisa mais fácil, né, aí se a gente puxar mais lá para trás, o Zoff, que foi campeão mundial, 41 anos também. Roger Millar, lá da Copa de 90, né? Sensacional. Camarões, né? Aos 38 anos que ele brilhou naquela Copa de 90. Top demais. E depois de 94 ele voltou com 42, ainda fez gol. Foi o mais, hoje em dia ele é o mais velho a ter feito gol em Copa do Mundo. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai bater essa meta aí dele. Zanetti, que era da Inter de Milão, né? A Inter que foi agora para a final da Champions. Foi campeão da Champions aos 36 anos, era capitão, né? Era líder da Internazionale. O cara dessa camisa que eu estou vestido aqui, o Totti. Você adora o Totti. Totti, se aposentou com 40 anos. Foi um episódio que a gente fez, né? Falando dele. Foi sobre o que a gente fez, que a gente falou dele, de mobilidade, né? De a pessoa mudar de empresa, né? Não lembro. O que foi? Não lembro, porra, cara. Olha, é um problema da velhice aí. Olha aí. Foi um dos primeiros que a gente fez. Talvez o nosso editor coloque aqui, que apareça aqui, né? Qual é o episódio. Thiago Silva, que a gente já citou. O Paulo Maldini, que, 41, jogou até os 41 anos no Milan.
Cara, sensacional. pô, lateral, zagueiro. Craque. Pô, cracaço. Foi campeão da Liga dos Campeões com 38 anos. E o Pepe, que jogava aqui, Portugal, né? Seleção de Portugal, não. Sensacional. Última Euro aí, ele com 41 anos, pô, tudo bem. Teve jogo que ele bateu o pino ali, porque, pô, já foi pra prorrogação, os caras em cima dele, mas mesmo assim na experiência, ele jogava os caras para um escanteio. Que carreira, né, cara? Que carreira. Que carreira. O cara realmente arrebentou até agora. E, cara, um exemplo, assim. E ele tinha muita força, né? Até ainda há pouco, né? E experiência, né? Isso compensou bastante. Então vai essa lista aí. Eu sugiro que os nossos seguidores aí coloquem lá nos comentários. Quem é que você lembra que a gente não lembrou? Quem é que você lembra? Qual o mais craque que foi até uma carreira longeva e vitoriosa? Coloca lá nos comentários do YouTube, do Instagram e tal, quando a gente publicar, né? Boa, isso aí. Aí fica essa conversa aqui, né? De citar mais gente, além desses 10 aqui que eu listei. E aí, com isso, nós amarramos o episódio? Amarramos, vamos para divisão da conta? Vamos dividir. A gente vai dividir essa conta com quem, cara? Quem vocês acham que nós vamos dividir? Amendoim, no último episódio, deu uma na nossa lata, porque amendoim, ele não tem meias palavras, ele é direto, papum. Comentário do amendoim no último episódio. O Fernando precisa voltar para impor limites à dupla. Velho? Não, aí não dá, cara. Aí, acabou com a gente, cara. Tipo, esse podcast sem o Fernando não é nada. Não é nada, porque esses dois são dois loucos, dois malucos. Sem limites. Porra, Felipe, não dá, velho. Tem que controlar teu amigo aí, cara. Tá bravo. Marcos Campos de Sá, herdeiro da família Estácio de Sá. Brincadeira, o cara é meu amigão, pô, meu irmão. Mas, pô, brincadeira, o cara, pô, toda semana dá também na nossa canela. Mas ele participa, é um dos mais ativos aqui nos comentários. Outro. Peraí, meu Deus, como eu esqueci disso. Ele nos cobrou o livro. Aí, caramba. No comentário do YouTube, falou, não recebi meu livro. Meu Deus, desculpa, amendoim, a gente prometeu. Eu vou mandar esse pra ele. Não, mas Felipe, peraí, olha a contradição. Quem ele pediu para nos controlar é que está devendo o livro. É ele mesmo, descontrolado. Então, nós cobraremos o Fernando e estará na sua mão logo, Minduim. Isso. Tem mais gente que a gente está devendo o livro também, acho que é mais uma ou duas pessoas, hein, Felipe? Temos que resolver isso. Entre em contato com o nosso departamento comercial, departamento de promoções, aliás. De marketing. De marketing. Vamos ver. Mas não cobrem a gente, lembrem a gente. Isso. Agora é questão de honra entregar esse livro. Minduim, muito obrigado mais uma vez pela participação, você é maravilhoso. Pô, e sua sugestão, sua cobrança vai ser prontamente aceita e posta em prática, hein? Com certeza. Vai falar no final isso aí, você vai falar no final isso aí. Aí, vamos lá. A saideira hoje vai ser contigo, não vai ser comigo, você que vai dar essa notícia aí. Então pronto, tá bom. Vamos então pegar uma onda? Vamos pegar uma onda. Dois surfistas de bosta, de Araque. Qual é a sua onda? Minha onda é a seguinte, eu vou sugerir um perfil aí no Instagram chamado @ConectaLemos. Opa, esse é fazer bom. um jabá em minha própria causa. Tem que ser, pô. @ConectaLemos. É um perfil que às vezes ele está mais ativo, às vezes está menos ativo, mas sempre coloco lá umas dicas de gestão, de liderança, de mundo corporativo. Pô. Há poucos dias eu fui no Web Summit Rio e estou fazendo lá uma sériezinha trazendo um pouco do que aconteceu, né? Porque não adianta você ir nesses eventos e não compartilhar
compartilhar conhecimento, né? Então já coloquei 2 vídeos lá, vou colocar mais alguns, e os 2 primeiros aí falando de coisas muito legais aí de diversidade, de acessibilidade e inclusão. Então dá uma moralzinha lá no @conectalemos, que é... De vez em quando ele fica adormecido, mas de vez em quando vai, né? Então, essa é a minha onda. Pô, eu ia fazer essa sugestão, mas, pô, você roubou a minha sugestão, porque essa semana eu acompanhei lá, pô. Vi lá o negócio até compartilhei também no meu perfil lá, pô, bem legal. Eu vi. O primeiro, o segundo que você falou sobre o Web Summit também. Põe mais coisa lá, põe mais coisa. Que eu fui quase, desde que eu vim aqui para Portugal, eu fui em quase todos aqui. Só em um ano eu não fui no Web Summit daqui. Mas eu sou vagabundo, eu não compartilhei nada. Eu vou compartilhar esse ano, já que você falou, eu vou compartilhar. Vou colocar mais vídeos aí essa semana. Boa, boa. Qual é a tua onda? Minha onda é uma série que eu comecei a ver por um acaso semana passada, assim, aí vi um capítulo, pô, aí gostei, vi mais 2 hoje aí, que aqui, lembrando, hoje estamos gravando bem tarde, mas vi um pouco mais cedo, muito bom, chamada As 4 Estações. Eu não sei como é, acho que no Brasil também deve ser, porque às vezes aqui em Portugal... Não, mas eu acho que esse nome aqui mesmo, acho que eu já ouvi falar. Esse mesmo, então, é com o Steve Carell, que fazia o The Office, com aquela outra comediante também americana, que eu não lembro o nome agora. Mas, pô, muito boa, ela é leve, assim, comédiazinha, e ela fala sobre uma coisa que, assim, pelo menos os primeiros episódios que eu vi, toca muito nesse ponto de comunicação, mas aí é relacionado a casais. Porque Legal. são 3 casais, um casal homossexual... um casal que está ali meio que parece que vai se separar e um outro que é meio freak, então eles estão num lugar e tal, juntos, são amigos, né? Os 3 casais, e é bem legal, fala sobre comunicação de casais e como isso pode botar a perder, né? Se você não tiver uma boa comunicação com quem está contigo no dia a dia. Maneiro, já vou ver, já vou querer ver. Muito boa, leve, pô, muito boa mesmo. Maneiro. E qual é a saideira, Felipe? Hoje é contigo a saideira. Você vai revelar o que a gente não falou no início do episódio, ou você não vai? Lembrando que, fechando essa temporada maravilhosa, 18 episódios, primeira temporada do Marabá, quem imaginava que faríamos a segunda temporada? Olha, diga aí. Não, porque isso daí é como muita coisa aqui, né? A gente vai desenvolvendo naturalmente muitas ideias, então foi quando também a gente já tinha um embrião dessa ideia aí de fazer uma segunda temporada, porque nós nos propomos no início do ano começamos esse projeto, que era um projeto que estava lá há muito tempo nascendo lá, e já tínhamos discutido, já tínhamos um nome, já tínhamos um conceito do que a gente queria falar sobre futebol e mundo corporativo, as ligações, que são coisas que me conectam ao que o Marcelo faz, o que a gente gosta, e esse nome também surgiu muito dessa conexão do que a gente tem em comum, né? Enfim, vocês podem procurar aí, tem as origens do mar, o bar, Marcelo, o Barbalho, do mar, que nós gostamos do mar, do bar, que é a conversa, é aquele ambiente mais relaxado que a gente tenta ter aqui com vocês, aqui conversando. E aí a ideia da gente terminar uma temporada agora, essa primeira temporada, com essa temática que a gente teve de futebol e mundo corporativo, e a gente entrar agora, navegar por caminhos agora que tenham a ver com a nossa faixa etária de 50 mais, 50 um pouquinho menos. Então, essa geração da nascida na década de 70, mas que não parou nos anos 80, não parou nos anos 90, não parou nos anos 2000, 2010. Estamos sempre em evolução como o mar, né? Leves, tentando manter a nossa sanidade mental nesse mundo louco e mantendo a nossa preocupação, como a gente falou nesse episódio, por isso que esse episódio é um gancho para a próxima temporada, mantendo a nossa preocupação com o nosso estado físico, porque só assim a gente vai conseguir ter uma longevidade com boa qualidade de vida, que isso é que importa. Como eu falei, nós temos nossos excessos aí, às vezes, mas são pontuais, e nós sabemos que a recuperação é cada vez mais difícil.
Mas são pontuais, não é regra. Então, Necessários, né? Necessários. Então, sim, mas vai ser uma temporada que não é só para quem é dessa faixa etária, claro. Como falamos nesse episódio aqui. Os mais jovens têm muito a captar daqui, ó. Pegar as coisas aqui dos mais velhos. Não precisa levar em conta tudo, não, mas se pegar ali uma essência de muitas coisas, vai se dar bem, né, Marcelo? Com certeza. Acho que vai ser uma temporada muito interessante. É um tema que tem muita coisa para falar, que continua dando para conectar com o futebol, Sim. Né? Continua dando para conectar com o mundo corporativo. Então, assim, na essência, a gente não vai deixar de falar, né? Mas eu acho que a essência desse podcast aqui é conexão, né? São as conexões, é a vivência, é a leveza. Então, tenho certeza que esse tema vai ser muito legal para a gente debater, porque o Felipe está entrando nisso, eu já entrei, né? Tô do outro lado, e a gente tem muita coisa para falar de expectativas, do que já viveu, como fazer para, né? Então, e falar do que tem acontecido no mundo mesmo, né? Hoje a gente, realmente esse episódio foi proposital para fazer esse gancho, e a gente já falou um pouco, né, sobre uma série de coisas que estão relacionadas aos veteranos e tal. Então, você falou muito bem, né? Hoje o 50 é um 40, né? Então, mas os anos que a gente já viveu já trazem para nós uma bagagem aí muito interessante para a gente debater isso. Então, eu estou super animado. A gente está discutindo aqui se continua no formato semanal ou se vai para quinzenal. É muito possível que a gente traga mais convidados, né? Porque é um tema que aí abre o leque também aí para muitas pessoas falarem, né? Então, é possível que a gente tenha mais convidados com a gente, e a gente está vendo se vai manter semanal, quinzenal, bombar um pouco mais de coisas na rede social, mas fato é que está firme a segunda temporada, vem por aí. Talvez a gente pode pensar em mudar o dia que lança, não ser mais sábado, ser dia de semana. A gente vai comunicar isso tudo aí antes de lançar o primeiro episódio, então a gente vai dar uma comunicada para todo mundo, e estou feliz que a gente vai continuar. Então, e acho que é importante, né, como sempre, fechar ciclos, né? Então a gente fechar a primeira temporada tem uma simbologia aí importante de fechamento de um primeiro ciclo, e a gente abre um novo agora com novas expectativas, novas oportunidades. Então estou bem feliz aí, já com um monte de gente na cabeça para pensar. E como tu falou, né, Felipe, assim, acho que não só para os mais jovens ouvirem, como também trazer mais jovens aqui para dizer o que eles veem. Sim. Dos 50 mais. O que eles criticam, o que eles veem de positivo, como que eles estão fazendo para chegar lá, né, chegar aqui bem e tal, qual é a visão, né? Então, não necessariamente só vai ter gente 50 mais para a gente conversar, pode trazer uma garotada aí para trazer a visão também do que eles veem, né, sobre isso, né, sobre o tema. É isso, até porque, assim, eu não sou 50 mais ainda. É isso. Eu estou vivendo meu 50º ano, na verdade, né? Eu entrei agora no meu 50º ano, completei 49, estou no meu 50º, não completei 50. Mas já posso considerar meio século de vida já. Estou também aqui, de um lado do outro, tentando fazer essas conexões. E todos nós também, Marcelo também, mesmo estando nos 50 mais, e quem vier aqui tiver 50 mais ou 20 menos talvez não. Mas 30 menos, 20 mais, isso daí também vai fazer essas conexões, como o Marcelo falou. Aqui é para conectar, a gente formar uma comunidade que fale a mesma língua. A gente já conseguiu, acho que aqui, trazer pessoas que gostam, têm interesse pelo mundo corporativo, futebol. Não vamos parar de falar sobre isso, vamos continuar falando, porque faz parte do que a gente né? De futebol, de mundo corporativo, de trabalho, enfim. Mas vamos também trazer outros temas aqui, pode ser
um temático, ou pode ser um episódio que sejam 2, 3 temas por conta do convidado também. Então, vai ser bem legal, galera. Continua aí. Quem está aqui, continua. E quem está aqui, chama mais gente para vir para cá, porque vai ser legal. Exatamente. Então é isso aí. Fechamos aqui, muito felizes, primeiro ciclo, primeira temporada. Pode aqui, ó. Não, do outro lado, pô. É do outro lado, né? E é que tu aparece pra mim do outro lado, maluco. É isso. Eu não sou de televisão, velho. Então é isso. Valeu, galera. Até mais. Nos vemos na segunda temporada. Isso aí, até de repente.